paz seja contigo. Vamos começar mais um devocional para compartilharmos a palavra de Deus e um momento de oração para abençoar esse dia, para falar das coisas de Deus, para pensar em Jesus e para nos lembrarmos de que tudo é dele, por ele e para ele. E eu quero, a partir de hoje, começar a compartilhar com você uma palavra diariamente sobre o Sermão do Monte. Nós estávamos falando de Salmos e agora a gente vai falar um pouquinho deste Sermão de Jesus, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que é o sermão mais famoso de Jesus e o mais importante de Jesus nas Escrituras, quando se fala de vida cristã, vida diária, quando se fala em viver o Evangelho. Segundo alguns autores, quando os discípulos discipulavam as pessoas, os discípulos de Jesus treinavam os novos discípulos, eles compartilhavam as verdades do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é fantástico, sobre vida com Deus, sobre andar com Deus, conhecer a Deus, é muito especial para a nossa vida cristã. E hoje a gente começa com as bem-aventuranças. Quando Jesus começa o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, ele diz assim no verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus não está falando de pobreza material, Jesus está falando de humildade, daquele que não considera que ele é capaz, que é por sua causa, que é pelo seu poder, pela sua capacidade própria, mas aquele que considera que tudo vem de Deus. Ele tem um espírito que reconhece o quanto depende de Deus, o quanto tudo provém do Senhor. Nós podemos dizer aqui que esse ponto se trata de humildade, de ser humilde, de reconhecer o quanto você depende de Deus, o quanto Ele é grande e o quanto nós, apesar de empoderados por Ele, o quanto nós somos dependentes totalmente do Senhor. E Jesus continua dizendo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são quebrantados. Salmo 51 diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Então, essa bem-aventurança não é apenas para aqueles que choram e se lamentam dos seus problemas e das suas dores, mas também para aquele que chora na presença de Deus, chora de arrependimento dos seus pecados, chora pelos perdidos que estão perecendo, aqueles que choram para que a justiça seja estabelecida na terra, aquele que chora por sentir a presença de Deus na sua vida. E também, obviamente, se você está chorando por uma dor, por uma tristeza, por uma situação realmente triste e lamentável, Deus consola você. A consolação vem do Senhor. Ele é o Deus presente na hora da angústia. Então, aqueles que choram na presença de Deus recebem a consolação vinda de Deus. E Jesus continua dizendo, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Os mansos aqui, humildes, aqueles que têm a condição de dizer que seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Seja feita a tua vontade. Tem uma mansidão de coração, uma mansidão na alma, que não são aqueles que se rebelam, que se revoltam contra a vontade de Deus, aqueles que questionam a vontade de Deus, não. São aqueles que aceitam mansamente a vontade do Senhor na sua vida. Então, bem-aventurados. Verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça, daquilo que é correto, daquilo que é certo.
fome e sede de fazer as coisas de maneira certa, de fazer o que é justo, por justiça, por andar na verdade, aqueles que abominam a mentira, aqueles que abominam o erro. Bem-aventurados, disse Jesus. Também no verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Aquele que tem misericórdia recebe misericórdia. Aquele que age com misericórdia vai receber misericórdia da parte de Deus. E eu quero parar por aqui e concluir essa mensagem dizendo que tudo que Jesus está falando aqui, ele está mostrando qual é o caminho da verdadeira felicidade. Bem-aventurados, ou seja, felizes, realizados, satisfeitos. Então isso nos leva a refletir no que é que tem sido o motivo, a base da nossa alegria. Para o mundo, feliz é aquele que conquista algo, feliz é aquele que é mais forte num desafio, numa batalha, feliz é aquele que tem muitos bens, feliz é aquele que faz os outros chorarem, mas ele é durão e não chora. Mas Jesus está dizendo que no reino de Deus, felizes são aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se humilham diante do Senhor, aqueles que choram na presença do Senhor, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são misericordiosos. Veja qual é o conceito de felicidade que tem regido a sua vida. Qual é o princípio de vida que você tem seguido? O que é que rege os seus caminhos? Esse texto do Sermão da Montanha começa a nos chamar a atenção para um outro nível de felicidade e de uma verdadeira alegria. Não a alegria do mundo, não a felicidade nas coisas do mundo, mas sim a alegria e a felicidade que vem de Deus. A alegria e a felicidade que vem do alto. Então vamos refletir nisso. O que é ser bem-aventurado? O que é ser feliz? E a maneira que você tem vivido tem te levado a uma verdadeira satisfação? A uma verdadeira alegria? Você está feliz? Será que a felicidade ela depende de dinheiro, de bens, de fama, de vitórias materiais? Não. A verdadeira felicidade, ela é interior. Ela tem como base o nosso relacionamento com Jesus e o quanto nós seguimos os princípios de Cristo e da palavra de Deus. Então hoje, nesse nosso devocional, eu quero deixar para você essa palavra. A verdadeira alegria vem de Jesus e de seguir os princípios que Jesus nos ensinou em sua palavra. E Deus nos chamou para sermos realmente bem-aventurados e felizes. E eu quero orar por isso, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, neste dia, nós estamos refletindo sobre a verdadeira alegria. O que é ser realizado, bem-aventurado, bem-sucedido? É isto que nós queremos. E nós sabemos pela palavra do Senhor que só pode ser feliz, só pode ser realizado e bem-aventurado aquele que segue os princípios do Senhor, que obedece a tua palavra, que anda de acordo com a tua presença e a tua palavra, aquele que conhece o Senhor. E assim nós queremos viver essa bem-aventurança. Queremos sentir essa alegria que é interior, ela não depende do exterior. Tudo isso que o Senhor falou no início do Sermão do Monte, Jesus, é o que nós queremos colocar em prática, entendendo que o caráter, as atitudes interiores, as qualidades interiores é que nos levam realmente a ser feliz e bem-aventurado. Eu oro para que esta pessoa que hoje está conectada comigo em oração seja bem-aventurada e feliz
em tudo que ela viver na tua presença. Ensina-nos este caminho da verdadeira alegria, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Pense nessa palavra, são palavras de Jesus que nos mostram quem realmente é feliz. Se alegre porque você tem Jesus, se alegre porque realmente você vive esses princípios da palavra do Senhor. Deus te abençoe poderosamente.